Muito boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Que alegria poder encontrar vocês aqui mais uma vez. Espero que você e toda a sua família, tenham tido uma semana muito boa, muito abençoada. E se tiveram também alguns momentos de complicação, alguma dificuldade, que Deus tenha sido presente. Nós temos certeza que Ele é sempre presente nas nossas vidas, mas às vezes nós nos sentimos assim, né? Um pouco mais aflitos, sentindo até mesmo desamparados. Mas tenho certeza que Deus tem nos acolhido e cuidado das nossas vidas, e é por isso que nós estamos aqui mais uma vez juntos para podermos celebrar a vida, para podermos também receber da parte dele, através de uma mensagem, uma reflexão baseada na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada. Por isso, espero que a gente tenha uma noite abençoada por Deus. Nós vamos fazer uma oração pedindo que Deus nos acompanhe nesse tempo de culto. Eu convido a você para me acompanhar nessa oração. Nosso Pai querido, nós estamos felizes porque mais uma semana se passou com as nossas atividades todas e o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem expressado sua misericórdia e graça em nosso favor e por isso chegamos até aqui. E nesse momento eu também já quero pedir e interceder pelos meus irmãos que talvez tenham tido uma semana um pouco mais complicada, com algumas notícias chatas ou difíceis, tristes, que tiveram que lidar com situações de dor, muitas vezes até mesmo de perdas. E que o Senhor possa acolher, estendendo suas mãos, abraçando e cuidando desses meus irmãos, como de toda a nossa comunidade. Abençoe também aqueles que estão visitando, estão aqui conosco pela primeira vez, que eles se sintam também participantes, bem recebidos, acolhidos por todos nós. Queremos ser uma expressão do amor que o Senhor tem pelas pessoas, para essas que estão conhecendo ainda o Senhor, ou essas que estão buscando um local onde podem participar e congregar. Todas elas, ó Deus, então possam perceber o mover do Espírito Santo essa noite aqui no nosso culto e que dessa forma, ó Deus, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. É isso que nós pedimos também, agradecemos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Então, com alegria no coração, eu queria convidar você a me acompanhar numa leitura bíblica, uma leitura que exalta o Senhor, que faz um convite para louvor a Deus, registrada no Salmo 95, versículos de 1 até 6. Texto que fala: venham, cantemos ao Senhor com alegria, cantemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. É o convite, então, estendido a todos nós, que o salmista fez esse convite, ecoa por uma história já muito longa, um texto do Antigo Testamento, que os irmãos lá, desde aquela época, usavam nesse momento de clamar, de chamar todo mundo para o louvor e adoração a Deus. E aí também o convite que nós fazemos para esse momento. Vamos louvar a Deus, vamos cantar ao Senhor com alegria, vamos aclamar a rocha da nossa salvação. A gente vai seguir fazendo isso com 2 cânticos, e eu desejo que você consiga colocar todo o seu coração, fazer isso de forma intensa e sincera, louvar ao Deus da nossa salvação nesse momento, aquele que é o Criador dos céus, da terra, das nossas vidas, aquele que mantém e sustenta a nossa história. Então, com alegria no coração, vamos cantar a Deus. Pudesse te viver.
noite, queridos. É uma grande alegria estar aqui com vocês nessa noite, para juntos olharmos para a Palavra de Deus, meditarmos nela e receber aquilo que Ele tem para nós nessa noite. Mas antes de iniciarmos a nossa reflexão, eu quero orar com vocês para que possamos aquietar a nossa mente, o nosso coração, para receber aquilo que Deus nos dará hoje. Pai querido, graças te damos pelo privilégio que temos de poder estarmos aqui reunidos para ouvir a Tua voz nessa noite, Senhor. Que a Tua palavra seja viva e eficaz em nossas vidas, Senhor, transformando as nossas mentes e os nossos corações para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que o Teu Santo Espírito venha encher esse lugar, que nós possamos provar da Tua presença, Senhor. Que possamos nos entregar a Ti, Senhor, a cada dia mais e sermos cada vez mais parecidos com Jesus. É no nome dEle que oramos e agradecemos. Amém. Queridos, nós faremos uma meditação hoje a partir do verbo permanecer. Esse verbo ele não estará explícito no texto, mas a ideia desse texto que nós iremos refletir na noite de hoje, ele traz esse sentido de permanecer. Permanecer em quê? Permanecer em Cristo. Eu quero convidá-los a me acompanhar na leitura bíblica do livro de Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Colossenses, capítulo 2, versículos de 6 a 7. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. De uma forma ou de outra, nós queremos mudar. O ser humano nunca está satisfeito com aquilo que ele é ou no estado em que ele se encontra. Então, de certa forma, nós queremos mudar. Mudar para ser um melhor pai, uma melhor mãe, mudar para ser um melhor filho, uma melhor filha, um melhor profissional, um melhor esposo, uma melhor esposa. Nós queremos ser melhores discípulos. Todos nós queremos ser pessoas melhores, deixando de lado os nossos vícios, os nossos erros, para buscar uma maturidade. Mas se nós desejamos ser essas pessoas melhores, por que algumas pessoas que se dizem cristãs, que se reconhecem como discípulos de Cristo, não necessariamente conseguem progredir nessa maturidade espiritual? O que fazer quando parece que estamos estagnados espiritualmente? O que fazer quando aquilo que nós queremos não se materializa em fatos? Quando o apóstolo Paulo escreve essa carta à igreja de Colossos, ele identifica uma série de erros. E nesse texto, pelo menos um, nós podemos identificar. O problema parece ser simples de se resolver, ele pode ser um problema sério se ele não for corrigido. Pode acarretar em problemas espirituais graves àquela igreja. A igreja de Colossos é uma igreja que conhece o Evangelho, que foi alcançada por Cristo Jesus, mas ela se encontra em dificuldades. Ela se encontra com dificuldades em se permanecer e avançar em Cristo Jesus. É sobre isso que eu quero refletir com vocês nessa noite. Refletir acerca de permanecermos em Jesus. Não é um permanecer de maneira estática, mas é um permanecer como alguém que busca avançar, progredir na vida cristã. O compromisso de Paulo nesse texto não é falar acerca da salvação. Paulo ele está comprometido em falar acerca dos efeitos da salvação. Porque a salvação é pressuposto aqui nesse texto já, ele dizendo uma igreja que foi alcançada por Cristo Jesus. Então, o que é uma igreja que permanece em Cristo Jesus? Uma igreja que permanece em Cristo é uma igreja fundamentada pelo Evangelho. Paulo chama os cristãos colossenses e nós de volta ao básico.
Não o básico no sentido de superficial, mas o básico no sentido de fundamental, daquilo que é elementar. O que é então o básico? Que é o básico, mas não simplista. É o próprio Evangelho. O Evangelho ele é simples, mas ele não é simplista. O Evangelho não é apenas onde você começa, queridos. O Evangelho é onde você começa, permanece e termina, a fim de viver uma vida para a glória de Deus. O Evangelho é o fundamento que sustenta uma vida sedimentada a partir de Cristo. Eu me lembro que no início da minha adolescência, eu praticava o futebol. Eu treinava numa escolinha do Santos aqui em Campinas. E eu me lembro que a gente praticava muito os fundamentos. Era a parte do treinamento mais chato que eu achava ali. Nós fazíamos diversas repetições de toques de bola, de estratégias, tudo aquilo se repetindo gradativamente, incansavelmente. Para mim ali aquilo chegava a um tempo de exaustão, de ficar repetindo várias vezes uma mesma jogada, um mesmo fundamento de toque, de chute. E sabendo disso, os professores ali sempre enfatizavam para a gente que os fundamentos eram extremamente importantes. Porque quando você tem o básico forte, você tem uma base forte, a alta performance do time ela acontece de maneira exponencial. Porque o time consegue desenvolver o básico. Para você ter sucesso no seu desempenho, na sua prática esportiva, você precisa ter aquilo que é o básico, bem forte, bem sedimentado, para que você consiga progredir nos seus treinamentos. Não importa o esporte, o fundamento é a parte mais importante. Para ser um esportista de excelência, é necessário saber o básico, ter bem fundamentado os princípios. O Evangelho, ele é o fundamento da vida cristã. Não basta começarmos bem. É necessário que nós permanecemos e terminamos a nossa jornada cristã bem também. E como podemos terminar bem? O versículo 6, ele dá uma resposta acerca de como terminar bem. Ele diz: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Então, como nós podemos terminar bem? Permanecendo firmes naquilo que nos é dado em Jesus. Quando vivemos um estilo de vida fundamentado pelo Evangelho, a nossa vida passa por alguns processos. E o versículo 7 vai mostrar quais são esses processos e a consequência dele para as nossas vidas. Perceba comigo. Enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Estar enraizado demanda tempo. Raízes não crescem da noite para o dia. Esse processo de crescimento acontece no anonimato. É um crescimento interno. Estar enraizado e edificado diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. O caráter de Cristo sendo forjado em nós. É um relacionamento que nós cultivamos com o Senhor. É estar permanecidos nele, fundamentados na rocha, que é Cristo. E você pode se perguntar, mas como que eu estou tendo esse crescimento interno? Como que eu posso identificar isso? Como eu posso perceber que as raízes do meu relacionamento com Deus estão ficando cada vez mais profundas? Meus queridos, são nos momentos de crises que o nosso relacionamento com Deus é forjado. São nos momentos de crise que o nosso crescimento interno é exposto. As crises demandam de nós uma postura de maturidade cristã. Mas para chegarmos num estágio de maturidade cristã, é necessário tempo. Para uma cultura, uma sociedade contemporânea imediatista, passar por longos processos soa como algo estranho. Mas a vida cristã
ela não é uma corrida de 100 metros rasos. A vida cristã é uma maratona. Então nós precisamos passar por processos longos, processos que demandarão de nós muito tempo. A maturidade cristã é um processo que acontece a longo prazo em nossa caminhada. E é um processo gradual. Ele nunca é um processo rápido, instantâneo. Segundo o efeito dessa vida sedimentada, alicerçada pelo Evangelho, é estarmos firmados na fé. Quando permanecemos em Cristo, nós estamos fundamentados pelo Evangelho. A nossa fé é forjada e desenvolvemos uma firmeza de fé. O crescimento de um discípulo de Jesus, ele acontece de maneira simétrica. Você percebe que quando nós estamos sedimentados em Cristo, nós nos enraizamos e somos edificados. E a partir desse processo, a nossa firmeza de fé é forjada. Perceba que esse crescimento é algo simétrico. Um depende do outro, é um processo contínuo. Permanecer em Cristo se manifesta nesse aprofundamento interno e invisível de ter um relacionamento profundo com Deus. Ele se manifesta nessa edificação e nesse confirmamento de fé, da nossa fé. Quando a essência da nossa fé é testada, nós percebemos que ela é firme ou ela é frágil. Como que eu percebo então se a minha fé é firme ou ela é frágil? Quando enfrentamos dificuldades na vida, quando sofremos um revés financeiro, quando somos humilhados, quando passamos por desapontamentos, quando nós sofremos uma perda terrível. São nesses momentos que a nossa fé é lapidada, ela é forjada. E a partir desses momentos nós podemos notar se a nossa fé é firme ou se a nossa fé é frágil. A capacidade de passar por diversas dificuldades expõe a nossa firmeza de fé. Quando estamos firmados em Cristo, nós nos tornamos pessoas resilientes. As dificuldades são momentos que determinam quem nós somos. As dificuldades não são momentos que determinam quem nós somos, porque a nossa identidade está enraizada em Cristo Jesus. Nós nos firmamos, nós nos colocamos diante de Cristo quando a nossa vida é balizada pelo Evangelho. E Paulo, ele termina falando sobre essa vida fundamentada pelo Evangelho como uma vida que transborda gratidão. Uma vida fundamentada pelo Evangelho é uma vida que transborda gratidão. A nossa satisfação, ela não pode estar enraizada naquilo que pode ser efêmero. Nós não podemos colocar a nossa satisfação em coisas materiais. A nossa satisfação, a nossa gratidão tem de estar alicerçada em quem nós somos em Cristo Jesus e o que nós temos nele. Quando nós compreendemos quem é Jesus, o que ele fez por nós naquela cruz, o nosso coração tem que se encher de gratidão, porque Cristo pagou um preço que eu e você jamais poderíamos pagar. Cristo morreu a nossa morte para que nós pudéssemos ter vida nele e vida abundante. Nós conjugamos o verbo amar permanecendo em Cristo à medida que nós olhamos para aquela cruz e enchemos o nosso coração de gratidão por aquilo que ele fez por nós. Cristo sendo esmagado, crucificado por causa dos nossos pecados. A maior prova de amor de um Deus Criador, reconectando consigo a sua criação, é expressa na obra redentora de Cristo Jesus. É Cristo nos alcançando, o Deus Pai enviando o Deus Filho para morrer num madeiro em nosso lugar. Perceba que é uma troca onde Cristo vem para o nosso morrer em favor do nosso lugar, para que nós pudéssemos ser reconectados, enxertados, enraizados nele. Quando nós vivemos essa vida na dimensão do Evangelho, o nosso coração tem que ser transbordado em gratidão.
Perceba o que o pensador C.S. Lewis diz acerca da felicidade, que tem uma relação muito íntima com gratidão. Olha o que ele diz. Deus designou a máquina humana para funcionar movida por Ele mesmo. Por isso, Deus não pode dar felicidade e paz à parte de si mesmo, porque ela não está aí. O propósito primeiro da nossa vida é restabelecer o nosso relacionamento com a pessoa que nos colocou aqui. Enquanto esse relacionamento não for restabelecido, todas as nossas tentativas de conquistar felicidade, nossa luta por reconhecimento, por dinheiro, por poder, por um casamento perfeito, por uma amizade ideal, tudo o que buscamos toda a nossa vida jamais serão suficientes. Nunca podemos nos satisfazer o desejo, nem o vazio, ou acalmar a ansiedade, ou de nos fazermos felizes. Perceba que a nossa gratidão está intimamente ligada ao Deus Criador. Tudo que buscamos para satisfazer o nosso interior jamais trará aquilo que somente Deus pode nos dar. Não existe uma satisfação à parte do nosso Deus Criador. A verdadeira felicidade ou gratidão nunca poderá ser suprida pela nossa cultura. Mas a verdadeira felicidade é dada por Deus em Cristo Jesus, quando vivemos uma vida enraizadas, edificadas e firmadas na fé diante do nosso Senhor. Uma vida que transborda gratidão. Gratidão por aquilo que Cristo fez por nós. Uma vida que permanece em Cristo Jesus. Eu e você jamais seremos satisfeitos se o parâmetro da nossa satisfação for a nossa sociedade. Se aquilo que traz satisfação para mim e para você não for Cristo Jesus, nós nunca estaremos satisfeitos. É uma busca interminável. Nós sempre iremos querer mais e mais, mas nunca iremos nos satisfazer. Porque essa satisfação só é encontrada em Cristo Jesus. Eu queria encerrar essa reflexão pensando acerca de uma pergunta, para que eu e você pudéssemos refletir a partir dessa pergunta e reavaliarmos a nossa vida. E a pergunta é: como tem sido a sua caminhada cristã? Às vezes você se sente estagnado, você percebe que talvez não consiga enxergar um progresso na sua vida cristã? O meu conselho a você, querido, e o conselho a mim também, é para que nós possamos sondar o nosso coração, reavaliar a nossa caminhada e antes continuar se aprofundando em Jesus, não nos desanimando, mas que nós possamos cultivar uma vida diária de oração, de reflexão, de meditação na Palavra de Deus, participando dos nossos encontros de estudos bíblicos às terças-feiras, nos aprofundando em relacionamentos sólidos, relacionamentos com pessoas maduras. O meu desafio, o meu convite para você nessa noite é para que você possa se cercar de pessoas maduras, para que você possa se espelhar. E que essas pessoas possam ser um exemplo de cristãos, para que você possa se permanecer em Cristo Jesus e buscar esse progresso da vida cristã. Lembre-se que o crescimento, ele nunca é algo espontâneo no sentido de ser rápido. O crescimento é algo que demanda tempo. O crescimento também é algo interno, mas ele é inevitável. Talvez nós não conseguimos olhar esse crescimento exteriormente, mas são nas crises, nas dificuldades da nossa vida que nós podemos perceber esse nosso crescimento espiritual. É quando nossa fé é forjada, testada, em momentos difíceis, é que nós podemos identificar o nosso progresso na vida cristã. Se você está firmado em Cristo Jesus, certamente Jesus promoverá o seu crescimento. Ele não vai deixar você estagnado.
Se você está buscando se colocar diante do Deus Criador, buscar uma vida de maturidade, se aprofundando na palavra, nos relacionamentos, você certamente irá crescer espiritualmente. E o meu desejo é que eu e você possamos nos colocar diante de Deus e buscar esse aprofundamento diário, um aprofundamento diário na presença do nosso Senhor. É um baita desafio, porque muitas coisas concorrem com essa nossa vontade de se deleitar na palavra de Deus. Mas lembre-se que a vida do cristão, ela é pautada, balizada pelo Evangelho. E viver o Evangelho é uma vida diária. O Evangelho não é só o começo. O Evangelho é o começo, é a permanência e o fim. A nossa caminhada com Cristo, ela começa, ela permanece e termina quando nós nos encontrarmos com o nosso Deus Criador. A nossa jornada cristã aqui não é só o começo do Evangelho. Coloque-se na presença do Senhor e busque Ele diariamente, queridos, para que nós possamos crescer nele, enraizados, com raízes profundas, edificados e firmados na fé. Para que a sua vida diante das pessoas possa transbordar gratidão e que as pessoas olhem para a sua vida como um reflexo de Cristo Jesus. Esse é o meu desejo para a sua vida, esse é o desejo para a minha vida. E que Deus nos abençoe para que juntos possamos crescer como Igreja de Cristo. Vamos orar? Deus de graça, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor é presente, o Senhor é constante em nossas vidas, ó Pai. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a crescer em Ti, que possamos nos enraizar no Senhor, Pai. Que a nossa vida esteja fundamentada no Evangelho de Cristo Jesus. Que nós possamos viver para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Nos ajude, porque nós somos fracos, nós somos falhos. E muitas coisas concorrem com a nossa vida cristã, ó Pai. Que nós não nos coloquemos diante de ídolos, ó Pai, mas que nós possamos nos colocar diante do Senhor e viver uma vida para a Tua honra e para a Tua glória, ó Pai. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus, ó Pai. Que o Teu Santo Espírito venha nos capacitar a viver uma vida digna, Pai, que Te honra e que Te agrada. É no nome de Jesus que eu oro. Amém.
Irmãos, no final do nosso culto a gente sempre se despede com uma oração. Eu também rogo a Deus as bênçãos dele sobre nossas vidas e é isso que a gente vai fazer. Então, mais uma vez, convido você para me acompanhar nessa oração final. Senhor querido, nós ouvimos a palavra do Senhor nessa noite, também nos expressamos com os nossos cânticos e orações, mas pedimos que o Senhor continue trabalhando nas nossas vidas, não somente nesse momento de encontro da família, da fé, onde nós juntos cultuamos ao Senhor, mas precisamos dessa ação contínua do Senhor sobre nossas vidas, todos os dias da semana, todos os momentos de cada dia, Deus, porque queremos manter esse relacionamento constante com o Senhor, queremos permanecer com o Senhor, na presença do Senhor, e cultivando esse relacionamento tão bom com o Senhor. Obrigado porque Jesus Cristo nos resgatou e nos possibilitou estarmos juntos, em conexão com o Senhor e juntos uns com os outros. Nos abençoe a Deus durante a semana, é o nosso clamor para esse momento aqui. Em nome de Jesus fazemos isso. Amém. E meus irmãos queridos, eu desejo e peço que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que também é o amor de Deus o Pai, as ternas consolações e a companhia constante do Espírito Santo estejam conosco, hoje e sempre. Amém. Boa semana a todos.